Bom dia, meu amado irmão em Cristo, paz seja convosco. Vamos começar mais um Recolhendo Maná. Meu nome é Mateus, vice-líder da célula Conexão, e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? O tema de hoje é o propósito da tribulação. E eu quero te convidar desde já, abrindo o nosso texto de referência, que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, nos versículos 6 e 7. Querido, dá um pause enquanto você procura e depois vamos fazer a leitura juntos, amém? Vamos lá então? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Graças a Deus, palavra tremenda da parte do Senhor. O apóstolo Pedro, ali inspirado pelo Espírito Santo, estava escrevendo uma carta para todas as igrejas da época. Ele estava recebendo uma direção de Deus, de algumas orientações que ele teria que dar. Sabe, querido, eu estava ainda há pouco, eu li essa primeira carta de Pedro. Eu estava buscando uma direção de Deus para algo na minha vida, e Deus me conduziu na leitura dessa carta, e Ele falou forte comigo algumas coisas, e algumas delas eu gostaria de compartilhar com você. Eu até conversava com uma irmã ainda há pouco no telefone, e eu dizia para a irmã, resolvi dar uma de homem de Deus e buscar resposta na Bíblia. Porque às vezes a Bíblia não é a nossa primeira opção, nós erramos, tentamos resolver a nossa maneira. E a resposta de Deus, a maneira de Deus, sempre está na palavra. Você deve procurar primeiro na palavra. Hoje eu posso dizer, não que nos outros dias eu não estivesse alimentado, mas hoje é o dia que eu me sinto mais à vontade para estar ministrando maná na sua vida. É o dia que Deus falou mais forte comigo, é hoje. E não deixa de ser também um resumo de muitas coisas que a gente viu. Como eu disse, o tema de hoje é o propósito da tribulação. Muitas vezes nós passamos por tribulações e provações durante o nosso dia, e a gente já tem ministrado sobre isso, a própria vida de Jó, sobre a porção necessária que Deus entrega na nossa vida. O Alexandre trouxe recentemente uma palavra tremenda sobre os abalos que Deus provoca. A Gabriela já ministrou, inclusive ontem, sobre a nossa visão e para onde nós temos que olhar. Ela mencionava o salmista quando dizia, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E todas essas situações têm a ver com tribulação. Seja o abalo que acontece na sua vida, seja o desespero de olhar para o monte sem saber o que vai acontecer e simplesmente acreditar que Deus vem. Não importa, querido. Tudo tem propósito e nós vamos trabalhar com isso hoje. Deus permite as provações com propósitos específicos na sua vida. Nós já falamos disso, mas o que Deus faz tem a sua marca registrada. Vamos para os aspectos da palavra? Me acompanhe então. Primeiro, provação não é para sempre. O texto começa dizendo que é um breve tempo. Isso é o tempo de Deus, meu irmão. A relação temporal, eu sempre falo disso. O tempo de Deus existe para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. O tempo da provação é breve, segundo Deus. Se Ele diz que é breve para Ele, talvez não seja para você. Mas o que Deus diz é para a gente simplesmente crer. Creia simplesmente. Se Ele diz que a provação é breve, é porque a vitória é eterna, querido. Talvez o tempo que você está achando é muito longo. Talvez você não aguenta mais, mas eu quero te dizer, o tempo de vitória vai ser muito maior. É Deus que promete isso na sua vida, amém? O segundo aspecto para a gente destacar, a aprovação tem propósito. Nós não entendemos, mas a aprovação tem seus propósitos. E um dos mais importantes, segundo o texto que a gente acabou de ler, é purificar e provar a nossa fé. Ela tem que ser valorizada. É na nossa provação que a fé é testada nos limites. Alguns podem ver com um período de dificuldade, talvez é assim que você está vendo, mas eu quero te dar um conselho muito legal. Você tem que começar a ver como uma oportunidade. Se a fé é a certeza das coisas que não se veem, quanto mais provada e purificada for a sua fé, maiores e grandiosas são as coisas que Deus vai fazer na sua vida, querido. Você tem que crer. O limite do que Deus faz é a sua fé. O que você deseja que Deus faça na sua vida? Medite um pouco nisso. O que você realmente deseja? Se Ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos,
Imagina só até onde e o que tudo Deus pode fazer na sua vida se você tiver uma fé infinita. Uma fé que não se limita com as circunstâncias. Querido, levanta essa cabeça, sai dessa depressão, para com esse sofrimento, levanta a cabeça e creia. Esse é o terceiro aspecto que eu quero tratar. A provação te aflige, mas ela não é um pretexto. As provações podem te deixar muito aflito. Elas te deixam triste, elas te deixam cabisbaixo. Mas isso não é uma desculpa para te sair por aí choramingando e reclamando da vida. O apóstolo Pedro dá um conselho excelente para essas situações. Exultai. Exultar é se alegrar. Pedro está falando aqui, querido, que é o tipo de alegria que não se baseia nas circunstâncias. Deus está falando aqui de tu simplesmente acreditar e saber que as coisas vão acontecer na sua vida. Acredite. Para com essa história de depressão. Para com essa história de aflição. Acredite, esse tempo que você está vivendo é breve. Tem um propósito e Deus vai te abençoar nisso. Simplesmente creia. E eu quero te desejar um excelente resto de semana. Nós estamos caminhando para o final da nossa semana. E eu quero deixar esse alimento para você com uma certeza de que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Tenha um resto de semana excelente e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?